A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, chegou a hora do nosso encontro aqui no canal Palavra de Sabedoria. Eu agradeço a você que sempre acompanha as nossas postagens. Eu quero pedir para que você convide mais pessoas para seguir o nosso canal. É isso mesmo. As pessoas da sua família, os amigos, os colegas da comunidade ou do trabalho. É muito importante que as pessoas tenham também esse momento de reflexão diário, periódico, mas que tenham contato com a palavra de Deus que edifica, que ilumina, que clareia os nossos olhos para que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus. Conto com você. Hoje nós vamos ler juntos o Evangelho de Jesus, narrado por Mateus. Pegue aí a sua Bíblia comigo, vamos ler Mateus capítulo 11, versículos de 7 a 15. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 11, versículos de 7 a 15. E ali está escrito assim: Tendo ele partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que foste ver então? Um homem vestido de roupas luxuosas? Mas os que estão vestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos, mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas são para nós, mais uma vez, palavras da salvação. E veja que Jesus terminou vários de seus ensinamentos com essa recomendação: quem tem ouvidos, ouça. Parece óbvio que todo aquele que não possui alguma deficiência auditiva conseguiria ouvir as palavras de Jesus, mas não é bem assim que acontece. O Senhor sabia muito bem que, apesar de nós possuirmos uma audição perfeita, além de estarmos fortemente alicerçados em nossas convicções, nós temos aquela mania de nos julgarmos perfeitos em nossas condutas e não precisamos aprender ou mudar nada. Essa é a postura costumeira de todos os seres humanos, e consiste no motivo por excelência de nos tornarmos surdos para as verdades do Evangelho. Jesus falava de João Batista, o profeta corajoso do deserto, que chamava o povo para o batismo nas águas do Rio Jordão, para o arrependimento e a conversão, preparando o caminho de Jesus, o Messias, que traria a remissão dos pecados. Jesus exaltou os feitos de João, classificando-o como o maior dos profetas e explicitando sua estatura de profeta semelhante a Elias, na missão de preparar o caminho do Senhor. Muitos judeus ouviram as palavras de João Batista, desceram dos seus pedestais e foram humildemente ao Jordão receber o batismo do arrependimento e da conversão na perspectiva da chegada do reino de Deus.
Porém, muitos outros, com os corações endurecidos, impregnados de suas próprias convicções, julgando-se em suas condutas perfeitos e ainda indispostos para ouvir aquele que eles achavam que era um louco, um radical, um ultrapassado, um mendigo esfarrapado do deserto, eles não receberam a graça de estarem preparados para a chegada de Jesus, o Salvador. Precisamos nos dar conta, meu irmão, de que a sociedade em que nós vivemos, também muitos sequer acreditam mais em pecado. Nossa geração foi seduzida pelas comodidades, pela luxúria do excesso de bens materiais e também pelo engano do maligno. Sacrificamos a nossa vida e a nossa espiritualidade em incontáveis horas de trabalho e entretenimento, em futilidades, e vamos mergulhando progressivamente em um vazio sem precedentes. As fontes de nossos entretenimentos estão contaminadas pela promiscuidade, os vícios, a violência, a corrupção, o esoterismo e a negação dos valores e princípios eternos e divinos. Os nossos padrões éticos e morais entraram em franca degradação. Década após década, nós temos sido envolvidos num turbilhão de enganos e seduções dos quais nós nem nos damos conta. O mais grave é que nos tornamos surdos para a verdade e, apesar de termos ouvidos para ouvir a verdade e os apelos de Deus, seguimos tão aprisionados às cadeias do pecado e da mentira que não ouvimos o chamado do Senhor. A voz do profeta João Batista continua clamando no deserto, convidando à penitência, ao arrependimento, à conversão, mas poucos são os que dão ouvido e se dignam a reconhecer os seus erros, confrontar sua própria conduta e demover-se de seus pecados e descaminhos. Infelizmente, essa nossa geração será historicamente conhecida como a geração dos filhos pródigos, que depois de despender seus bens espirituais nas ilusões do mundo, nos falsos prazeres e mentiras, e depararem-se com a triste condição de ter que se alimentar das sobras dos porcos, como aconteceu com o filho pródigo, vai cair em si mesma, e eu espero que não tardiamente, vai se recordar do calor e do afeto, da santidade e da glória da casa do Pai, para voltar para o Senhor. E eu peço a Deus a graça de que essa geração não seja tomada pelo remorso, mas que reencontre com humildade o caminho do retorno para os braços do Pai, onde receberá não somente o afeto, mas experimentará a reconciliação e o perdão divino. Não deixe para depois, meu irmão, se este é o seu caso. Ouça a voz insistente e amorosa de Deus, chamando e esperando a sua volta. Vamos rezar agora. Nós vos suplicamos, Jesus, cura para os nossos corações endurecidos e os nossos ouvidos bloqueados e ensurdecidos pelos engodos e seduções dessa vida. Pedimos por aqueles que se encontram aprisionados aos vícios, à violência, à corrupção, ao esoterismo e à promiscuidade, que a vossa misericórdia, Senhor, possa alcançá-los para promover a integral libertação da mentira e do engano que os seduz. Toca, Jesus, na alma daqueles que se encontram perdidos, desiludidos e oprimidos, experimentando as mais atrozes e cruéis situações ocasionadas pelo pecado que as escraviza. Que a vossa graça os alcance, a vossa luz os ilumine e retire todas as trevas e escuridão que os acorrentam. Que a voz pujante e vigorosa do maior de todos os profetas, São João Batista, irrompa a surdez e restaure a compreensão e o entendimento da verdade e da justiça em seus corações. Tende misericórdia de todos aqueles que nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo,
encontram-se perdidos e enganados, seduzidos e escravizados pelo erro e pelo pecado. E salva-nos, Senhor, do mal e das trevas espirituais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.